Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês um dos melhores equalizadores para utilizar na mixagem de voz e violão. Esse equalizador possui um recurso muito interessante que vai facilitar muito a equalização em uma mixagem como essa. Então, se vocês quiserem conhecer esse equipamento, aprender como utilizá-lo, só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Já separei aqui a voz e violão, a voz está na pista vermelha, o violão na pista azul. Eu vou dar o play só para a gente ouvir um trechinho e depois a gente continua. Percebam o seguinte, quando a gente pega para mixar uma música como essa, que tem apenas o som do violão e da voz, a gente acaba deixando a intensidade sonora dessas duas informações com mais ou menos o mesmo nível, para que você não tenha muita voz e pouco violão ou vice-versa. Só que como que você vai fazer para destacar a voz dentro dessa mixagem, já que vão ter regiões de frequências na qual a voz vai ter muita presença e o violão também. Então você acaba tendo uma mixagem um pouco suja. A intenção é você filtrar algumas frequências do violão para destacar a voz dentro dessa mixagem. E para fazer isso eu vou mostrar um recurso muito legal desse equalizador, que é o Neutron da Isotope. Lembrando que esse plugin que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula, eu vou disponibilizar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu vou clicar aqui, para insertar o Neutron, vou escrever aqui Neutron, vou dar um duplo clique, eu estou utilizando a versão 3 do Neutron, e vou arrastar ele aqui para cima e insertar na voz. Então eu tenho o Neutron insertado no violão e na voz. Esse que está aberto aqui está insertado no violão, a gente vai começar por ele. Aqui tem um detalhe muito legal que é o seguinte, percebam que eu já tenho o equalizador, aqui eu tenho a região do espectrograma, na vertical a amplitude sonora, na horizontal as frequências. Aqui em cima eu tenho essa ferramenta aqui que é o Masking. Clicando aqui nessa opção, eu consigo visualizar a equalização desse plugin aqui, que está na voz, dentro desse outro plugin, que é esse que está aberto, que está no violão. Então eu consigo fazer a equalização da voz dentro do plugin do violão e vice-versa. Eu poderia deixar o plugin da voz aberto e equalizar a voz e equalizar o violão dentro do plugin da voz. Aqui eu vou fazer pelo do violão. Então, vou selecionar aqui para habilitar o Neutron da voz dentro desse plugin. E aqui embaixo eu tenho essa possibilidade de selecionar o equalizador que está na voz ou do equalizador que está no violão. Aqui eu equalizo o violão e aqui nessa opção eu vou equalizar a voz. E o mais interessante não é isso. É que aqui eu consigo visualizar o espectrograma dessas duas informações sonoras ao mesmo tempo. E assim eu consigo identificar visualmente quais as regiões de frequências que estão se sobressaindo, para que eu possa filtrar a região de frequência no violão e destacar assim um pouquinho mais a voz. E mais ainda, eu tenho uma outra visualização que é muito interessante, que é através dessa ferramenta aqui de sensibilidade, que é o seguinte. Vocês vão visualizar algumas manchas laranjas na vertical, informando que aquelas regiões, especificamente falando, elas estão com frequências se somando e criando um som um pouco mais embolado naquela região. Percebam só, eu vou dar o play e vamos dar uma analisada visual, além de ouvir, logicamente, e identificar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho a sensibilidade, para vocês visualizarem. Percebam essas manchas laranjas que vão aparecendo aqui, E aqui em cima também, Essa linha na horizontal laranja é da voz. E a cinza é exatamente a do violão.
Perceba o seguinte, eu tenho uma região aqui, ó, de médias, médio grave, né? A voz tem bastante presença, então eu posso filtrar um pouquinho do violão nessa região de frequência para destacar mais a voz. Eu posso filtrar um pouquinho do grave do violão, que vai destacar também a voz. Filtrar um pouquinho aqui das médias altas frequências do violão para destacar a voz. Isso tudo mantendo ali a mesma intensidade sonora do violão em relação à voz, só que destacando a voz exatamente através da equalização. Visualmente falando, é muito didático e a gente vai, com o nosso ouvido, identificando se o resultado vai ficar legal ou não. Então eu vou dar o play, vou fazer algumas equalizações aqui, depois a gente vai fazer um bypass para a gente poder comparar o antes e o depois. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de mixagem, aprender a mixar e masterizar uma música completa, aprender diferentes maneiras de mixagem e masterização, eu tenho um curso muito legal, um curso muito bem avaliado, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar e conhecer. Nele eu mostro diferentes maneiras de se mixar e masterizar uma música, entre elas, uma maneira que é muito legal, que é exatamente utilizando a inteligência artificial dos plugins da Isotope para facilitar todo o processo de mixagem e masterização de uma música. É um curso muito legal, então se você quiser conhecer, só clicar nesse link que está aqui embaixo. Voltando aqui, vamos dar o play, vamos ouvir, a gente vai também analisar visualmente o que está acontecendo aqui e eu vou começar a fazer a equalização como eu tinha mencionado anteriormente. Então vamos lá. Ó, eu vou filtrar um pouquinho desse médio grave aqui, ó. Na verdade é um grave já, né? Do violão. Cliquei para habilitar uma banda de frequência, né? De equalização. Vou abaixar um pouquinho, ó. E vou ampliar um pouquinho a largura de banda. Eu vou dar um bypass aqui nessa banda de equalização só para vocês poderem comparar o antes e o depois. Ó. Sem essa equalização, com a equalização, olha a diferença. Ó, essa região aqui de médias altas, a gente pode filtrar também, ó. Tirar um pouquinho, ó. Tirar um pouquinho desse médio grave aqui também, ó. Eu vou dar um bypass no plugin para a gente comparar o antes e o depois, percebam só. Olha a diferença do som. Assim o violão perdeu um pouquinho do corpo e destacou a voz. Isso é o seguinte, aqui é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, logicamente, tudo vai variar de acordo com o som do violão e da voz na qual vocês estiverem mixando. Pode ser que vocês precisem até subir um pouquinho do grave do violão, o violão está muito estridente, ou às vezes você precise tirar um pouquinho do grave da voz. Aqui eu estou mostrando apenas um exemplo, não significa que deva ser seguido à risca, exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Perceberam que ao clicar aqui, ó, eu dou o bypass não apenas nesse plugin, mas nesse outro também, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou equalizar um pouquinho da voz aqui nessa outra opção, depois eu vou abrir esse plugin para vocês depois perceberem que ele foi realmente alterado, que teve a equalização ali acontecendo. Então vamos lá. Puxar um pouquinho aqui, ó, das altas da voz. Ó. Puxar um pouquinho das médias altas também, ó.
I'll be fine. Cleaning up the corner, put it back in order. But no, I will always have Vou dar um this bypass para a you. gente fazer um comparativo. A little piece of you. How could we let this slip away? O som fica mais preso. My hands. How can the darkness blind the day? Bring back the light. Where is the Posso até subir um pouquinho mais com o violão, ou diminuir um pouquinho a voz. Ó. Vou diminuir um pouquinho a voz. Dá um bypass aqui. Olha a diferença. Conseguem perceber que a sonoridade é totalmente diferente? Eu vou abrir aqui o equalizador que está na voz para vocês perceberem isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então nós temos aqui a equalização da voz e eu tenho aqui, ó, a equalização do violão. Aqui, ó, eu consigo visualizar exatamente a mesma curva de equalização, só que dentro do plugin que está insertado no violão. Aqui é o plugin que está insertado na voz. E quando eu clico aqui, ó, em bypass, ambos os plugins se apagam. Exatamente porque eu estou dando o bypass nas duas equalizações. Se eu viesse aqui em cima e desse o bypass por aqui, eu estaria bypassando apenas esse plugin e não esse daqui, ó. Por isso que tem que ser por aqui. Então vamos ouvir mais um pouquinho. Shelter in the rain. Well, I'm alright. As I pick up the pieces that are left of me, I'm alright. Being away from you. Aqui na voz, ó, eu poderia até cortar essas baixas frequências. Selecionar esse filtro, mudar aqui, ó, para um high pass, flat, deixar aqui 24 dB por oitava, ó, e corta um pouquinho do grave da voz, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixe marcado o sininho para não perderem nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querem conhecer os meus cursos? O link deles eu vou deixar aqui embaixo. Curso de mixagem, masterização, produção musical MIDI e um curso de produção de VS. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!